eu sou Adriana Navalho, pesquisadora e professora do Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie. E eu queria falar um pouquinho para vocês do porquê que eu decidi me tornar uma astrônoma e como que tem sido a minha carreira, né, até os dias de hoje. Desde pequena, eu sabia que eu queria ser cientista. Meu pai era um cientista, né, botânico, mas eu sabia que eu queria fazer algo na área de exatas. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu encontrei esse livro na biblioteca dos meus pais, esse livro sobre o universo, e as fotos lindas que eu vi me encantaram, né, por essa profissão, pela astronomia, na verdade. E aí, eu também queria ser, teve a época que eu queria ser astronauta, e aí eu fui ver, né, como que poderia, né, ser tudo isso, e eu vi que a primeira mulher astronauta americana, né, a terceira mulher no espaço, foi a Sally Ride, e ela era, na verdade, uma astrofísica. E aí que eu fui ver, então, né, tinha o doutorado em astrofísica, o que era isso. Na época, o único curso de astronomia em nível de graduação era no Rio de Janeiro, mas uma outra possibilidade também é fazer o curso de física na graduação e depois a pós-graduação em astronomia. E foi isso que eu decidi fazer. Então eu fiz o curso de física, bacharelado em física na Unicamp, em Campinas, né? Tava com bastante pressa, fiz em 3 anos e meio. E aí então eu vim para São Paulo para fazer o mestrado no Instituto Astronômico e Geofísico da USP, onde eu fiz o mestrado com o professor Helvenhofer em formação de estrelas, um estudo teórico, simulações de formação de estrelas. E 4 meses antes de eu defender o mestrado, nasceu a minha primeira filha. E logo depois, uma semana depois, nós fomos para os Estados Unidos, né, para o doutorado, que eu fiz meu doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E aí eu primeiro comecei a trabalhar com os anéis, a reflexão da luz solar, né, em rádio dos anéis de Saturno, com a professora Imrica de Pater, mas aí depois apareceu a oportunidade de eu começar a trabalhar com o Sol, principalmente com explosões solares, e aí combinando, né, o que eu já sabia das técnicas de rádio, então observação em rádio da atividade solar, das explosões, combinando com as observações em raio-x dessas mesmas explosões, né. O meu orientador, o Bob Lin, foi o responsável depois, né, vários anos depois, pelo lançamento do satélite HESI, e na época tinha os dados do balão do HESI, então a minha ideia era justamente comparar essas duas faixas de observação. E no meio do meu doutorado, então, lá em Berkeley, nasceu a minha segunda filha. Assim que eu terminei o meu doutorado, eu fui começar um pós-doc no Caltech, California Institute of Technology, que era no sul da Califórnia, em Pasadena. E lá eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com os pesquisadores Dale Gary e Haiming Wang no grupo do professor Hal Zitting, lá do Caltech. E aí em 1997, então, nós voltamos para o Brasil. Na época, né, não tinha, aliás, até hoje, né, hoje está mais difícil até conseguir um emprego direto. Então aí eu fui fazer um outro pós-doutorado na Unicamp, já com bolsa da FAPESP, né, já começando a trabalhar então no grupo do professor Pierre Kalfon, pioneiro da radioastronomia aqui no Brasil. E só para salientar, né, que eu tive o mestrado, eu fiz com bolsa da FAPESP, e lá nos Estados Unidos eu tive bolsa do CNPq para o meu doutorado. Aí, em 1999, então, eu fui contratada no Mackenzie, onde eu estou trabalhando já há 21 anos, né, com atividade solar, o Sol. Mas por volta aí do ano 2000, né, 2002, eu me interessei, né, pelo satélite Corot, né, houve uma busca aí por uma parceria brasileira com o satélite Corot, com o satélite francês, o primeiro, né, satélite a procurar por exoplanetas pelo método de trânsito,
E aí então eu me interessei em trabalhar com esses dados. E o trânsito de um planeta é quando o planeta passa na frente da estrela, ele bloqueia parte da luz, então a gente vê uma pequena coisa de fração de 1% da luz da estrela, que então tem essa diminuição. Mas, e se na superfície da estrela tiver alguma mancha escura ou alguma região mais brilhante, é possível detectar essas variações na curva de luz, né, durante o trânsito. Então, dá para a gente estudar a atividade dessas estrelas, né, a parte, né, magnética, enfim, as manchas estelares. E foi, então, a partir de 2002 que eu comecei a trabalhar nessa área. E hoje eu oriento alunos, né, eu trabalho, nunca deixei de trabalhar na parte do Sol, mas agora também eu agreguei essa nova área de pesquisa, que é de atividade estelar e de planetas extrasolares, e aí caminhando nessa área, entrando também um pouco em astrobiologia, né, principalmente quais são os efeitos de toda a atividade estelar, né, as explosões que essas estrelas produzem, que podem chegar a ser 1000 a 10.000 vezes mais intensas do que as explosões que a gente conhece do Sol, e como que isso então poderia, né, afetar qualquer vida que pudesse existir na superfície dos planetas que estão em órbitas e que geralmente estão bem mais próximos das estrelas. Principalmente para pesquisa, né, sobre o Sol, eu vou, né, às vezes, periodicamente, para o observatório, principalmente o observatório do Casleu, que fica na pré-cordilheira argentina, e quando eu vejo aquele céu estrelado, aquela imensidão, né, aquela vastidão de estrelas, a Via Láctea, eu sou relembrada e reafirmada da escolha que eu fiz em me tornar uma astrônoma. Então, isso é muito, assim, é uma experiência muito impactante para mim, pelo menos, ver este céu maravilhoso, esse monte de estrelas, né? Não esquecendo que o Sol com quem eu trabalho, né? Trabalho desde meu doutorado, é uma estrela também, mas cada vez nessa experiência me relembra e reafirma a minha escolha como astrônoma. E o conselho que eu tenho para dar para vocês é que sigam a sua paixão, sigam o seu coração, se dediquem, deem o melhor de si e vocês nunca vão se arrepender da escolha que vocês fizerem. E também não tenham medo de mudar de área, né? Dentro ali da carreira que vocês escolherem, isso vale tanto para astronomia quanto para física. E o que vocês, né? A vida é dinâmica, a profissão é uma coisa dinâmica, então não tem problema mudar de área, aliás, é uma coisa até bastante salutar. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Desejo que vocês tenham aí uma excelente carreira e boa sorte na vida de vocês. Obrigada!